Olá galera, bem-vindos a mais um conteúdo do canal. Hoje é dia da gente falar de um assunto bem interessante. É possível emagrecer pedalando? Eu já vou adiantar que sim, é muito possível. E depois da vinheta eu vou te contar como. Bora rodar! I'm running out of time, every day goes by so fast. And every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars. Or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars. Under the stars. Aqui para a gente poder entender um pouquinho mais sobre como emagrecer pedalando. Então, a primeira coisa que eu digo é que sim, é totalmente possível. Enquanto eu vou falando aqui com vocês, eu vou colocar um pouquinho da minha história. Então eu vou colocar um pouquinho das minhas fotos de como eu era há 3 anos atrás. Então essa trajetória começou realmente, agora está completando 3 anos e meio. Eu já estou no ciclismo há 7 anos. Só que eu posso garantir que nos últimos 3 anos e meio foi onde eu realmente decidi mudar de vida. E realmente buscar aí uma nova estrutura física, né? Uma nova condição de saúde. Então, como vocês podem ver aí nas fotos, eu cheguei no pico máximo de 117 quilos. Tá? Foi um período onde realmente eu abandonei todos os tipos de atividade. E aí eu atingi esses 117 quilos, extremamente sedentário. Eu subia uma escada e já sentia muita falta de ar. Então era bastante difícil pensar que eu poderia mudar essa realidade. E eu tive que um momento da vida olhar e dizer, realmente eu tenho que fazer alguma coisa. E é importante contar para vocês que eu vou até parar a bicicleta para poder conversar um pouco melhor com vocês. Boa galera, voltei. Eu parei aqui no lugar. Olha que lugar especial. Olha o sossego. E o bacana aqui dessa região, gente, é que aqui tem bastante plantação de eucalipto. Então o ar ele sempre fica com aquele cheiro de eucalipto. Realmente é muito gostoso, muito bom, qualidade do ar impecável. Mas eu parei aqui, gente, para poder conversar um pouquinho sobre realmente como buscar o emagrecimento através da bicicleta. Então, antes de mais nada, eu contei para vocês viram um pouquinho aí de como eu era, de como foi minha trajetória, de sair de 117 quilos para agora eu tô com 89 quilos. Então foi realmente uma redução bastante expressiva, tá bom? Sem nem tomar nenhum medicamento, realmente trocando, né, o modelo alimentar e aderindo de verdade a prática do esporte. Então, a primeira coisa que eu dou de dica, gente, não existe mágica. Não tem como você perder peso se você não se dedicar. Não tem como a gente deixar as desculpas, né, e as justificativas vencerem nós mesmos. Então, o processo de emagrecimento ele começa muito antes de você começar a atividade física. O processo de emagrecimento começa quando você se decide de verdade. E você entende tudo que você vai enfrentar daqui para frente. E isso se torna a sua prioridade. Então, para isso, gente, não é fácil. O caminho não é fácil. Então, o ciclismo ele vai entrar na sua vida para te ajudar a emagrecer como uma ferramenta de emagrecimento. Mas antes de mais nada, é a sua mente que precisa decidir emagrecer. Então vamos lá, para começar o processo, você já entendeu, já gerou o seu propósito, então você decidiu o processo de emagrecimento. Existem, a primeira dica muito importante que todo mundo tem que entender antes de mais nada, procurem orientação médica. Ninguém pode sair assistindo vídeos do YouTube, conteúdos e acreditando que isso é o padrão, né? Porque não é. Cada ser humano tem a sua funcionalidade. Então a primeira coisa é muito importante entender como o seu organismo funciona. Então
a busca médica, entender se você está com seu cardio funcionando. Lembrando que o ciclismo é um esporte de alta intensidade, então você vai elevar seu cardio. Então tem que entender se está tudo certo, quais são os níveis de colesterol, né? Fazer aqui todo o processo de hemograma completo para entender se tudo está certo, se a prática do ciclismo pode ser iniciada na sua vida, tá bom? Esse é o ponto muito importante. Pessoal, outro ponto importante que eu trago para vocês é que o meu processo de emagrecimento, ele demorou 3 anos. Isso deve ser a busca. Não tem como você tentar perder muito quilo em um curto período de tempo. Tá? Por quê? Porque dificilmente a sua mente vai se adequar ao seu novo padrão corporal. Então, por que eu trago isso? Porque entendendo o quão descolado você está do seu peso ideal, então a gente tem várias classificações, né? Então você tem seu peso ideal e você pode estar classificado como um obeso, tá? Você precisa entender que a sua mente, toda a estrutura física do seu corpo e toda a sua estrutura mental, ela está desenhada para esse padrão que o seu corpo está. Então, se você sair com uma alta intensidade de exercício, com uma redução alimentar drástica, dificilmente você vai conseguir sustentar tudo isso. Tá? Então é muito importante o equilíbrio, inclusive nesse processo. Entender que o emagrecimento e que você buscar esse processo é realmente uma trajetória e que você vai chegar aonde você quer, sim, acredite, mas é uma trajetória. Então, gente, agora é o plano prático. Se você quer emagrecer, a primeira coisa precisa entender quão descolado está do peso ideal. Então, se você está classificado como obeso, se você está classificado como acima do peso, se você está classificado já dentro do seu peso ideal, né, você quer ter uma redução de peso para você adquirir performance, por exemplo, então para cada classe dessa precisa ter um nível de atuação. Por quê? Porque se você está muito distante do seu peso ideal, não adianta você achar que você vai ter uma alta performance no esporte. Precisa primeiramente fazer a adequação. Então, qual que é o importante e dica que eu dou? Constância. Tá? O que é isso? Precisa-se pedalar com uma certa frequência. Então busque organizar na rotina pelo menos 4 pedais por semana. Ah, Júnior, mas esses pedais eles são pedais de 3 horas, 4 horas? Não, galera. O bacana, né, de você entender, então, quando a gente fala de processo de emagrecimento, existem várias literaturas sobre o caso, que a grande zona de emagrecimento ela está na zona 2, ou seja, ela não está numa zona de frequência cardíaca que é muito alta. Então, você está numa zona aeróbica, numa zona onde realmente o seu organismo está consumindo a energia do seu corpo e está fazendo todo o processo, né, de transformar gordura em energia para o seu corpo. Então, o bacana é você fazer 4 vezes, pelo menos, por semana, e você pode seguir, começar com pedais de 1 hora, tá? Com baixa altimetria, né? Então você começa a fazer um rolê, né, numa cadência bem tranquila, sabe? Naquele modelo, para quem tem, né, o monitor cardíaco, como eu tenho, eu acompanho todos os treinos, se torna um pouco mais fácil, porque você olha pro seu ciclocomputador, né? Você olha as análises lá depois no Strava, você vai saber em qual zona você está pedalando. Mas para ajudar vocês na zona 2, é uma zona que você consegue conversar, tá? É a zona que agora, né, eu parei, né? Então o meu cardio já deve ter baixado, mas é uma zona que você consegue ir pedalando e conseguir conversando, tendo aquela resenha divertida. Então, gente, esse é o modelo mais bacana, porque você vai estar fazendo rolê, se divertindo, trocando resenha com os amigos, né? E você vai estar perdendo peso. E lembrando que o peso em excesso, ele é muito fácil de ser batido, tá? Claro, com disciplina, constância e seguindo realmente aquilo que você gerou de propósito de vida. Então, se você fizer 4 pedais por semana, de 1 hora cada um, eu te garanto que você já vai sentir nas 2 primeiras semanas um desinchaço. E você já vai ver isso na balança e isso já vai começar a te gerar motivação para os próximos passos. E aí, gente, trazendo um pouquinho de experiência minha, eu reduzi dos 117 quilos até os 105 de uma forma bem rápida até. Eu diria que eu levei uns 6 meses, de 6 meses a 1 ano, tá? Para chegar nesse processo. Só que o ponto que me estabilizou,
Então chegou nos 105 quilos, eu não conseguia baixar de forma nenhuma do 105 para baixo dos 100 quilos. Tá? Então eu fui buscar um pouquinho de ajuda médica e entender como que funcionava o processo. E aí uma dica bacana é que assim, o nosso corpo ele se adapta. Tá? Então o meu organismo já tinha se adaptado ao meu esforço físico programado que eu tinha, que era em torno de 3 a 4 vezes por semana. Tá? E só que eu tinha um treino com um pouco mais de intensidade, que era no domingo. E aí, gente, com isso é muito importante que vocês entendam que vai chegar um ponto onde é totalmente necessário que você troque o seu esforço, tá? Então, o nosso organismo ele é uma conta corrente. Então, se você se você ingerir mais calorias do que você consome, o organismo ele vai criar reserva e ele vai engordar, e você vai engordar. Se você consome mais energia do que o seu corpo, do que você ingere, você vai emagrecer. Obviamente que tudo isso tem que ser no equilíbrio, porque também se você gastar muito mais caloria a mais fora do equilíbrio do emagrecimento, você também vai, né, acabar adquirindo doenças aí, problemas mais sérios de saúde, tá? Mas é muito importante esse cenário. Então, o que foi necessário para mim? Eu tive que fazer uma troca de esforço. Então eu fazia o mesmo rolê de 30 km, 40 km, com uma altimetria média de 600, 700. Só que o que eu comecei a precisar fazer? Eu trabalhava no tempo. Então, se eu fazia esse circuito em 2 horas e meia, eu comecei a fazer ele em 2 horas. Tá? Então, quando eu troquei o meu esforço, foi muito rápido o resultado. Então, novamente, eu consegui ver uma curva de decréscimo, de perda de peso, e voltou a me motivar novamente. Então, eu consegui baixar dos 100 quilos e consegui chegar na faixa dos 90. Tá? E aí, da faixa dos 90 também foi um outro desafio, porque daí eu precisei entrar num cenário muito forte alimentar. Então eu precisei fazer uma reeducação alimentar muito mais expressiva do que eu estava, tá? Para que eu conseguisse chegar nesse cenário. E obviamente, sempre mantendo a minha rotina de treinos. Sempre mantendo rotina de treinos. Galera, lembra aquele lance de que não existe mágica? E não existe mesmo. Existem vários médicos esportistas que trazem um processo pra gente, uma realidade que todo mundo precisa ter na cabeça. Não existe esforço físico que supere a má alimentação. Não existe. Então, é muito importante que se tenha a rotina de treinamento dentro do ciclismo, mas que também troque o mindset para a alimentação. Então é um esforço em conjunto, não tem como. Senão, o que acontece? Aquilo que veio lá no meu primeiro vídeo, né, de como fazer iniciação no pedal, você vai se frustrar. E aqui a minha dica para vocês são todas elas, assim, contando a minha experiência prática, para que você não se frustre. Então não tem mágica, gente. A alimentação ela precisa ser bastante, você tem que cuidar da sua alimentação com bastante critério, tá? Então isso tem que andar em conjunto com o seu rolê e com o seu treinamento no ciclismo. E agora, gente, como prometido, eu vou trazer um pouquinho de exemplo prático, tá? Então eu vou fazer agora um rolê andando com a bike para entender o que é uma zona 2, para entender o que é uma zona 3, para entender o que é uma zona 4, tá? A zona 3 e zona 4 são zonas onde e aí tem a zona 5 também, tá, gente? Que é a zona de esforço máximo, a zona de VO2, tá? É uma zona anaeróbica. Então a zona 2 é uma zona de extremo prazer. Tá bom? E é isso que todo mundo vai conseguir entender, porque você vai pedalar num ritmo bacana, que você vai estar perdendo peso, trabalhando na zona de emagrecimento, curtindo o rolê, se divertindo e ainda curtindo a resenha com todos os seus amigos, tá? Então eu vou fazer um exemplo prático aqui agora, nesse rolê que eu tô fazendo hoje, para mostrar para todo mundo quais são as zonas, tá bom? Porque a zona 3, zona 4, zona 5 já são zonas de performance, que eu tenho certeza que assim que você entrar no ciclismo, começar a perder peso no ciclismo, você vai começar a querer ganhar performance, porque uma coisa puxa a outra. Então a zona 3, zona 4 e zona 5 são zonas, né? A zona 3 é uma zona que a gente nem usa muito, mas a zona 4 e a zona 5 são zonas extremamente importantes para que você evolua na performance, assim como a zona 2, tá? Então a gente vai agora na prática, vamos entender um pouquinho, para que a gente consiga deixar bastante claro aí, esse vídeo possa te ajudar bastante. Então, gente, como eu tinha falado, aqui a gente vai fazer um pouquinho da experiência da zona 2, tá? E a zona 2 é justamente isso aqui, pessoal, olha. A gente está seguindo, tá bom? E eu não vou fazer isso mostrando
o cardio, porque não é todo mundo que tem a cinta cardíaca que faz esse acompanhamento. Tá, então eu vou mostrar a zona 2 aqui. E esse exemplo é bem bacana, porque eu estou entrando num morro. Num morro, gente, você também consegue subir ele em zona 2. Então às vezes a gente acha, vou ter que treinar só em plano, mas poxa, aqui na minha região não tem plano. Não, qual que é a diferença? Você vai subir marcha, e aí você vai subir na famosa vovozinha, né, que é a conhecida por todos, para que você suba. Ó, tá vendo? Eu tô subindo, tô conseguindo conversar, né? Então a gente consegue bater um papo. Essa é a experiência de subir em Z2. Então mesmo no morro, é possível que a gente consiga não elevar o nosso cardio a muito alto, tá bom? Então esse é o ponto. Às vezes a gente chega no morro desse e já quer estourar, subir ele rápido. Mas aí, cada pessoa tem o seu, tá no seu momento, entendeu? Cada um tá no seu momento. E às vezes o seu colega já tá na zona de treinamento de performance e você ainda não, tá bom? Então nunca siga o limite do outro. Sempre busque o seu limite dentro dos seus propósitos. E aqui, ó, a gente volta a descer marcha de novo e volta a pedalar numa zona interessante que eu digo que realmente é de extremo prazer, porque você consegue curtir a natureza, conversar e curtir o rolê e, melhor de tudo, atingindo o seu objetivo, o seu propósito de emagrecer e perder peso. Show! Agora eu vou continuar filmando aqui para vocês verem a descida. I'm running out of time, every day goes by so fast, and every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing. É isso aí, galera, esse foi o conteúdo do dia de hoje. Se você gostou, por favor, deixa seu like. Se você quer receber mais conteúdo do canal, se inscreva, ative o sininho para saber novos patamares, discussão sobre como elevar a performance e como a gente poder curtir sempre esse visu, se divertindo com a nossa magrela. Deixa também seus comentários, coloca aí se você já passou por um processo de emagrecimento ou se você tem dúvidas, se tem algo que eu possa ajudar. Comente aí, manda dúvida que com certeza eu vou responder todo mundo, como que foi a prática e aquilo que eu conheço para poder te ajudar na evolução do seu rolê. Bora rodar!